Bem, esse vídeo aqui, pessoal, eu vou estar comentando com vocês de maneira resumida, né, de maneira bastante sintética, em relação à formação musical necessária para você atuar como musicoterapeuta. Né? Muitas pessoas, né, muitos profissionais ou estudantes de outras áreas, ou mesmo aqueles que estão iniciando no universo da musicoterapia, têm dúvidas a respeito dessa base musical necessária para você atuar como musicoterapeuta. Né? Então, por exemplo, é comum que as pessoas tenham dúvidas no sentido de que será que eu preciso saber tocar algum instrumento musical para trabalhar com musicoterapia? Será que eu preciso saber teoria musical para trabalhar com musicoterapia? Bem, eu vou começar a minha análise dizendo que sim, né, sendo bem direto e objetivo, sim, você precisa ter uma formação musical, né, básica que vai te dar as ferramentas musicais, digamos assim, para você atender os pacientes num processo de musicoterapia. Porque repara uma coisa, né? Não faz sentido eu falar em processo musicoterapêutico se eu não tenho música dentro dos atendimentos. Né? Se eu vou precisar me utilizar da música no processo musicoterápico, e não somente de músicas gravadas que eu boto no vídeo, ou boto no aplicativo de música, ou alguma coisa do gênero, eu vou precisar fazer música junto com o meu paciente. Se eu for Se eu vou precisar fazer música junto com o paciente, eu tenho que ter algumas habilidades musicais básicas. Tudo bem? E daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho a respeito dessas habilidades musicais que são pré-requisitos para você atuar na musicoterapia. Uma segunda questão, pessoal, é que nas próprias formações em musicoterapia, principalmente no âmbito da graduação, você tem ali dois grandes eixos de formação do musicoterapeuta. Quais? O eixo de formação musical, onde você aprende ali a teoria musical básica, né? E você aprende algumas noções dos instrumentos musicais e outras habilidades musicais também importantes, eu diria essenciais, para você fazer um bom trabalho com o musicoterapeuta. E um segundo eixo, que é a formação clínica. Né? A formação para você poder atender como terapeuta. Por isso que a musicoterapia, né, ela é um mix, digamos assim, né, de arte com terapia. Ela não deixa também de ser uma forma de arte-terapia. Então, ela é atravessada tanto pelo campo musical quanto pelo campo terapêutico. Né? E normalmente as graduações elas vão trabalhar em torno desses dois eixos. Tá? Bem, o que eu particularmente, né, como musicoterapeuta, que estou há pouco tempo na área, mas que estou sempre num processo aí de formação continuada, né, o que eu particularmente considero relevante, considero essencial, e isso até você encontra também em alguns textos da literatura musicoterápica, o que eu considero essencial para você atuar, fazer um bom trabalho com o musicoterapeuta? Né? Quais são os pré-requisitos musicais fundamentais para isso?
Bom, primeira coisa, né, pessoal, é que seria importante você saber tocar o violão, né? Que é um instrumento base aí, né? Um instrumento que muitas vezes é considerado um instrumento central de muitos processos musicoterápicos, né? E é um instrumento mais popular também, né? E ele costuma trazer resultados bastante interessantes, né? Bastante efetivos do ponto de vista terapêutico e também musical. Tá? Um outro instrumento que é importante vocês terem um certo domínio é o teclado, né, que também eu coloco aí dentro desse grupo dos instrumentos básicos, né, dos instrumentos essenciais. Né. Um terceiro grupo de instrumentos que são instrumentos de percussão. É interessante que você também tenha um domínio sobre esse tipo de instrumento. Né. E colocaria aí como um quarto e último ponto, mas não menos importante, é você ter algumas noções de canto. Por quê? Porque o canto, né, o canto ele é um elemento essencial, né? O elemento básico da música, né? A nossa voz, né, é o nosso primeiro instrumento musical. A gente pode fazer música através da voz com o canto. Então, para sintetizar, né, se a gente fosse colocar um quadro, quais são as habilidades musicais básicas que eu preciso? Primeiro, violão, teclado, instrumentos de percussão e canto. Se você domina, sim, né? É claro que normalmente a pessoa tem digamos assim, uma área musical primária de atuação. Então eu posso ter, por exemplo, o meu instrumento principal, que é o meu caso, por exemplo, violão, ou uma outra pessoa pode ter como instrumento principal o teclado, a outra pode ser a percussão, a outra pode ser o canto. Tá? Mas é interessante que você tenha pelo menos uma noção básica, mas uma noção básica consistente, né, dessas quatro habilidades musicais aqui. Tá? Bom, para finalizar o vídeo, pessoal, como é que funciona no meu caso, por exemplo? Né? Como eu comentei, né, o meu instrumento principal, que eu mais utilizo, que eu mais domino, é o violão. Tá? Eu toco também um instrumento chamado ukulele, que eu estou até com ele aqui. Ele não é um instrumento assim muito popular, tem pessoas que inclusive nem conhecem esse instrumento aqui, ó. Ele tem um som bastante agradável, né, bastante suave. Ele é um instrumento de origem havaiana, né? Ele é bastante interessante para você tirar alguns sons assim de reggae, pop também, funciona muito bem no ukulele, tá? Geralmente as pessoas falam ukulele, né, mas a pronúncia correta é ukulele. E ele tem 4 cordas só, todas de nylon. Ele é um instrumento bem tranquilo de você aprender a tocar. E ele é muito útil também em processos de musicoterapia. Ele é muito bem aceito pelos pacientes. Os pacientes acabam curtindo muito esse instrumento, até porque ele é pequenininho, né, pessoal? Ele é bem pequenininho, ele é fácil de você transportar, você pode levar ele para qualquer lugar. Tá? Eu tenho uma noção de teclado, né, uma coisa que eu estou me desenvolvendo aí mais recentemente. Eu toco ali o básico de teclado, mas tenho uma noção de teclado. De percussão, eu tenho esse instrumento aqui, ó, que ele se chama bongô. Tá? É um instrumento bem interessante para você que quer um instrumento de relativamente baixo custo e que vai ser efetivo como instrumento de percussão. Eu recomendaria um bongô. Né? Mas é fundamental que vocês tenham um instrumento de percussão. Tá? E por fim, né, a área que eu venho mais me dedicando aí nos últimos tempos, que é a área do canto.
eu considero aí um aspecto essencial dentro do processo musicoterapêutico, tá bom? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, só para dar uma ideia geral de alguns requisitos básicos aí para você trabalhar como musicoterapeuta, né? Como sempre, no final dos vídeos aqui, eu quero deixar 2 recados para vocês. Quem tiver interesse em fazer um acompanhamento individual comigo em psicoterapia ou em musicoterapia, é só entrar em contato aqui pelos contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo. A gente tem o nosso curso também, o nosso curso online, que é um curso completo sobre o transtorno de ansiedade social. O link aqui também desse curso está na descrição do vídeo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar uma curtida nesse vídeo. Se possível, compartilhar, deixar um comentário aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim. E lógico, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam aqui no nosso canal também. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.